Meus irmãos e minhas irmãs, neste domingo pretendo encerrar a série de mensagens intitulada Deus está em missão, somos seus cooperadores. Eu pretendo retomar e encerrar essa série fazendo breve recapitulação de alguns pontos sobre os quais conversamos há algumas semanas. Então, leremos dois textos. Filipenses capítulo 1, verso 6 e, dentro de alguns instantes, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 3, 9. Por enquanto, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Notem que o apóstolo Paulo não está fazendo conjecturas, não está formulando hipóteses, tampouco falando sobre ideias vagas. O evangelista de Tarso, nesta passagem, discorre sobre verdades vivas, poderosas, robustas, imbatíveis, eternas. Verdades sobre as quais eu e você precisamos firmar a nossa vida. Paulo faz menção a aquele, pronome demonstrativo. Paulo está se referindo a Deus, àquele que vestiu pele humana, ganhou o rosto em Jesus de Nazaré, àquele que, não tendo origem, é a origem de todas as coisas. Aquele que conhece o fim desde o início. Aquele plena e totalmente revelado em Jesus de Nazaré. Paulo afirma que Deus começou algo. Logo, neste texto, o nosso Deus é descrito como alguém que toma iniciativas. Se Deus não houvesse tomado uma iniciativa, o universo não existiria. Se Deus não houvesse tomado uma iniciativa, eu e você não estaríamos aqui nesta manhã de domingo na condição de discípulos assumidos de Jesus de Nazaré. Portanto, tanto o universo quanto a nossa salvação resultaram de iniciativas amorosas e soberanas de Deus. Sendo assim, o Deus cristão não é a divindade descrita pelos teólogos e pelos filósofos deístas, que entendem equivocadamente que existe uma divindade que criou todas as coisas ou meramente colocou o universo em movimento e depois ausentou-se de sua criação, revelando que não possui nenhum interesse na vida daqueles que foram criados por ele, revelando que não possui nenhum interesse pelos nossos dramas, pelo nosso sofrimento, pelas lutas que enfrentamos. No entanto, o Deus das Escrituras não é essa divindade descrita por tais filósofos e teólogos. Ao contrário, o Deus das Escrituras é infinito, pessoal, solidário, e em razão de ser solidário e fraterno, intervém na história em nosso favor, a ponto do apóstolo Paulo afirmar que ele está trabalhando, que o nosso Deus está atuando no mundo. Nos termos de nossa conversa, está em missão. Jesus declarou: o Pai trabalha e eu também trabalho. E nós já conversamos aqui sobre 3
frentes do trabalho de Deus ou da missão de Deus. Deus está trabalhando em nós. Isto é, Ele está em missão em nossa vida, com o objetivo de tornar-nos mais parecidos com Jesus de Nazaré. Mais parecidos com Jesus em seu amor, em sua solidariedade, em seu compromisso com os valores e com as urgências do reino do Pai. Está em missão, visando fazer com que eu e você nos tornemos a cada dia pessoas mais parecidas com o Mestre de Nazaré. Mas presta atenção. Esse ponto aqui não é uma questão de somenos, de pouca importância. Por que não? Porque essa ideia, segundo a qual Deus está agindo em nossa vida, com o fim de conformar-nos à imagem de Jesus, aponta para o fato de que eu e você podemos, ao longo dos anos, nos tornar pessoas melhores. Porque se estamos sendo transformados pela ação poderosa e contínua do Espírito Santo em homens e mulheres mais parecidos com Jesus, então nós estamos nos tornando pessoas melhores. Alguém disse que em Cristo vemos Deus como é e o homem como deveria ser. E eu e você estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Esse ponto é algo que coloca em relevo uma ideia bíblica que eu considero poderosíssima, que é o conceito de metanoia. Metanoia é um termo poderoso que comunica a ideia de que podemos pensar de forma diferente. E essa metanoia em direção à conformação à imagem de Jesus permite que eu e você vejamos as coisas de um modo diferente. Aliás, eu diria o seguinte, que a verdadeira espiritualidade vê as coisas do ponto de vista de Deus. O termo metanoia indica que podemos, nessa relação permanente com o Espírito Santo, obter novas percepções sobre nós mesmos, acerca das pessoas com as quais convivemos e do mundo da vida, de uma forma geral. E eu chego à seguinte conclusão, que o termo metanoia corresponde, entre outras possibilidades, ao acolhimento da voz de Deus que nos diz: olhem daqui. Olhem daqui. De um outro ponto de vista. A partir de nova perspectiva. Eu tenho um exemplo aqui. A nação de Israel foi cercada pelo exército sírio. Geazi, ajudante de Eliseu, ao constatar o poderio do exército inimigo, entrou em desespero, em sofrimento. Eliseu orou, Deus abriu os olhos de Geazi, que pôde contemplar os montes, cheios de carros e cavalos de fogo. Esse exército flamejante venceu o exército opressor, inimigo.
Nos termos de nossa conversa, foi como se Deus houvesse dito o seguinte a Geazi: Geazi, olhe daqui. De um novo lugar, a partir de nova perspectiva. Geazi, veja o que eu estou vendo. Enxergue as coisas como eu as enxergo. Obtenha nova percepção da realidade. Veja a manifestação de minha graça pelo meu povo. Veja o poder de minhas mãos em ação. Geazi, lance novo olhar sobre a realidade dada. Olhe daqui, de um novo lugar, a partir de nova perspectiva. E nesta manhã dominical, Deus está nos dizendo: olhem daqui. Quer dizer, olhem para além das circunstâncias. Olhem para além do óbvio. Procurem discernir todas as coisas espiritualmente. Cresçam na consolidação da mente de Cristo. Olhem para além das tempestades. E entendam que para além das nuvens cinzentas, o sol está brilhando. Olhem daqui. Olhem daqui, diz o Senhor. E creiam que o meu reino superará o caos. A minha graça vencerá o pecado. A esperança que provém do alto derrotará o desespero. E a fé concedida aos santos triunfará para a glória do meu nome. Olhem daqui. É uma outra forma de enxergar a vida, que nos afastará do fatalismo, do pessimismo. Olhem daqui. Percebam as coisas a partir de novo ponto de vista. Deus está em missão em nós, a fim de sermos guiados pela mente de Cristo. Porque, às vezes, não no contexto de nossa igreja local, mas em outras comunidades de fé, há muito mimimi. Nós precisamos aprender a olhar as coisas a partir de um novo ponto de vista. A partir de um ponto de vista que nos permita fazer uma hermenêutica da vida a partir de categorias teológicas. Deus está trabalhando em nós, a fim, como lhes disse, de que obtenhamos essa mente, a mente de Cristo, e por ela sejamos guiados. Deus está trabalhando em nossa vida. E como Deus trabalha em nossa vida? É claro, de várias maneiras. Destacarei uma. Por meio das circunstâncias. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos. Novamente, Paulo falando acerca de verdades vivas. Vivas e vivificadoras. No texto não se afirma que todas as coisas que ocorrem em nossa vida podem ser descritas como boas, no sentido de trazerem satisfação imediata, mas sim que todas as coisas que ocorrem contribuem para o nosso crescimento espiritual, bem como para fazer com que eu e você estejamos no centro da vontade de Deus, realizando a sua vontade.
os seus desejos. E eu tenho para mim que um exemplo emblemático dessa verdade é o de José, como está dito lá em Gênesis capítulo 50. Depois verifiquem. José, que como vocês sabem, sofreu bullying, foi vendido pelos irmãos, sofreu calúnias, foi injustiçado, aprisionado, e que mais tarde, na condição de segundo homem mais poderoso da terra, ao reencontrar-se com os irmãos, não com outros irmãos, mas com aqueles mesmos irmãos que o haviam vendido, são os mesmos. José lhes diz: vocês intentaram mal contra mim, todavia Deus o tornou em bem. O que José está dizendo é que Deus transforma a maldição em bênção, desgraça em graça, choro em alegria, desespero em esperança, desertos em mananciais, em nome de Jesus. O José vive essa experiência. E nessa mesma perspectiva, nós podemos compreender o valor das provações para a nossa vida. Provações são servas de Deus. No sentido de que representam algo que Deus usa para promover o nosso bem e o nosso desenvolvimento. Tomemos Abraão como exemplo. No Monte Moriá. Ali Deus providenciou um carneiro e poupou a vida do querido Isaque. O que já me fez dizer muitas vezes, escrever muitas vezes, que o monte da provação é também o monte da provisão. Que o lugar da luta também é o lugar da vitória. Então, ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã dominical. Se você está na prova, há provisão do alto para você. Provisão de graça, provisão de poder, provisão de direção, provisão que fortalece, que nos faz caminhar com destemor, enfrentando as lutas cotidianas para a glória do Senhor. E todo o povo de Deus diga amém. Um amigo meu pentecostal diria: isso aqui é para a gente glorificar a Deus de pé. Ele está em missão em nossa vida, realizando, entre outras coisas, esse trabalho que visa fazer com que eu e você compreendamos todas as coisas, o mundo em que vivemos, a nossa própria realidade existencial e as pessoas com quem convivemos a partir de categorias teológicas. É Deus nos dizendo todos os dias: olhem daqui. A partir de uma nova perspectiva. Porque, meus irmãos, sejamos sinceros, se nós não praticarmos isso, se a gente não pratica isso, a gente entra em desespero. Em razão de vivermos num mundo que tem a capacidade de perturbar a nossa alma. Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando por nós. Porque sabe que somos frágeis, que duramos pouco, que lutamos permanentemente contra a decrepitude, que consiste no enfraquecimento do corpo causado pela passagem dos anos. E o melhor exemplo que eu tenho de que isso é verdade é o meu próprio exemplo. Eu já lhes disse aqui mais de uma vez, alguns acharam graça, espero que vocês não repitam esse procedimento hoje, que houve um tempo em que eu era uma lenda viva do futebol mundial. Pô, está rindo por quê? Mas é claro que esse tempo ficou para trás. Aquela foi a época em que eu entrava em campo e jogava futebol por 5 horas e arrebentava. Na atualidade, eu também entro em campo. Eu jogo por 3 ou 4 minutos e saio
em termos elegantes, acadêmicos, formais, arrebentado. Quer dizer, é evidente que nós lidamos com isso continuamente. O adolescente perde o corpo infantil, o cidadão adulto perde o corpo jovem, e o nosso corpo vai se transformando, à medida que o tempo passa, numa entidade desobediente. Então, e Deus sabe disso. Deus nos conhece. Ele sabe que lutamos contra isso e que também lutamos contra aqueles fatores constitutivos do ethos cultural, do mundo em que a gente vive, que tendem a canibalizar a nossa alma, a devorar o vigor da vida. E são muitos. Então, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Como está dito em Romanos 8, 26. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. E segundo Calvino, o termo assiste, que aparece em Romanos 8, 26, tem o sentido de que o Espírito Santo toma sobre si a nossa carga, para que não desfaleçamos. É muito bom nós lidarmos com a vida a partir dessa convicção. A convicção de que nós enfrentamos os problemas diários, e alguns desses problemas são crudelíssimos. Alguns desses problemas podem nos desregular do ponto de vista emocional. Nós enfrentamos todas essas dificuldades cientes de que o Espírito Santo está conosco, fortalecendo as nossas mãos, aquecendo o nosso coração, conduzindo os nossos pés. É fato que eu e você enfrentamos muitas lutas ao longo da jornada pela vida. Todavia, as enfrentamos contando com a assistência do Espírito Santo em nome de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Ele está em missão em nós, Ele está em missão por nós, e está em missão por nosso intermédio. Lembrem-se da temática. Deus está em missão. Deus também atua na história por meio de mãos humanas. Por isso, aquela convicção de que eu e você fomos separados tanto para a salvação quanto para a missão. É por isso que nós devemos combater o cristianismo de arquibancada, que presume equivocadamente que somos apenas observadores da obra de Deus, quando a Bíblia diz que somos trabalhadores da vinha do Senhor, agentes da graça, cooperadores de Deus, o que nos leva à segunda parte de nosso tema. Deus está em missão, somos seus cooperadores. 1 Coríntios 3, verso 9, é o segundo versículo. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Notem que aqui o apóstolo Paulo está descrevendo um aspecto decisivo de nossa identidade. E aqui nós encontramos um ponto de nossa teologia, que evidentemente subscrevemos, muito curioso. Essa ideia de que somos cooperadores de Deus. Por que trata-se de ponto curioso? Porque eu e você sabemos que um dos atributos de Deus é a autossuficiência. Isto quer dizer, no mínimo, que Deus pode fazer tudo o que deseja sem a nossa ajuda, sem a nossa participação. Aliás, essa ideia de que Deus precisa de ajuda é uma ideia estranha às Escrituras. Mas aqui nós estamos diante de uma realidade que nos diz que Deus, conquanto autossuficiente, concede-nos a honra e o privilégio
de sermos seus cooperadores. Portanto, essa cooperação na obra de Deus tem de ser vista e entendida por todos nós como expressão da graça do Senhor, como um privilégio, como uma dádiva. Onde estávamos nós quando Deus criou as estrelas? Estabeleceu os mares. Deus pode fazer tudo o que deseja fazer sem a nossa participação, mas concede-nos, como lhes disse, a honra de sermos seus cooperadores. Isso por si só já deveria fazer com que nós nos alegrássemos nessa manhã. Isto é, o fato de sermos cooperadores de Deus, parceiros sociais de Deus, partícipes da missão do Senhor. E vejam que, à luz de tudo isso, o que a gente conclui é que nós não estamos de férias. Você, inclusive, pode estar de férias de seu trabalho, mas sem perder de vista o fato de que é um discípulo de Jesus de Nazaré. Nós não estamos, como cristãos, num período de férias, porque Deus está em missão e somos seus cooperadores. O que é a igreja? A partir dessa perspectiva, uma comunidade missional. Nós sabemos que a igreja é uma família constituída de homens e mulheres que foram alcançados pelo poder do Evangelho. Não se trata de uma família perfeita, mas de uma família formada por pessoas que, em razão de terem sido alcançadas pela graça de Deus, estão imbuídas do desejo irrenunciável de progredir no caminho da santificação. A igreja de Atos também não era uma comunidade perfeita. Lembrem-se de que Ananias e Safira faziam parte daquela igreja. Aquela também não era uma comunidade perfeita, mas era uma comunidade exemplar, formada em sua maioria por pessoas que queriam servir a Deus, que queriam proclamar o nome do Senhor. A igreja é um rebanho formado por aqueles que, em razão de terem sido alcançados pela graça, se autocompreendem como ovelhas de Jesus de Nazaré e que reconhecem o senhorio de Cristo. A igreja é um corpo cuja cabeça é Jesus. E ainda existem muitas outras metáforas que poderiam ser usadas para descrever a igreja. E todas elas estão associadas ao fato de que esse povo, formado por homens e mulheres crentes, surgiu a partir de um movimento soberano da graça de Deus. E aqui, talvez nós temos um ponto interessante. Porque, do ponto de vista da doutrina que nós subscrevemos, a graça de Deus anula o mérito, mas não anula o esforço. Explico. Eu e você fomos alcançados pelo poder do Evangelho e salvos pela graça de Deus, sem que houvesse em nós nenhum mérito. Logo, não estamos aqui por bom comportamento ou por merecimento, mas sim em razão dessa ação da graça comandante e soberana de Deus. No entanto, a partir do ponto em que fomos tornados discípulos de Jesus, por causa de termos passado por uma experiência de redenção espiritual com base na obra consumada de Cristo, Deus espera que envidemos esforços no sentido de desenvolvermos a nossa salvação. É nesse sentido que a graça anula o mérito, mas não o esforço. Essa não é uma graça barata. É uma graça que requer de nós compromisso. Compromisso com a obra de Deus, com os princípios que devem reger os cidadãos do reino de Deus, compromisso com a igreja de Deus. É uma graça que requer de nós altíssimo nível de comprometimento com as Escrituras e com a vontade do Senhor. Essa é a graça da qual nós estamos falando.
Então, existem todas essas metáforas que podemos usar para descrever a igreja. Eu vou usar aqui aquela segundo a qual, porque essa está em linha com a nossa conversa, a igreja é a comunidade dos cooperadores de Deus. Se você está aqui e é cristão, reconhece o senhorio de Jesus, você é um cooperador de Deus. Mas parece que há muitas igrejas que não possuem, vamos dizer assim, essa compreensão acerca de si mesmas. A ponto do John Stott dizer que muitas igrejas estão enfermas porque possuem falsa imagem de si mesmas. Eu resumiria essa fala do Stott dizendo o seguinte, que há muitas igrejas que não possuem mentalidade de igreja. E como se resolve uma coisa como essa? Repercutindo ainda o Stott, lembrando que a igreja, em razão de sua natureza, possui dupla identidade. É santa e apostólica. Santa, porque foi separada do mundo para louvar a Deus e adorá-lo. Apostólica, porque é enviada ao mundo em missão. Santa e apostólica. Isso quer dizer, no mínimo, que a igreja não pode ser uma comunidade do tipo espera. Que espera que as pessoas venham. Que espera que as pessoas a encontrem. Ao contrário disso, quando tomamos, por exemplo, a igreja de Atos como referência, percebemos que aquela comunidade, a comunidade dos primeiros discípulos, era marcada por dois movimentos: ajuntamento e dispersão. Os irmãos se reuniam, cresciam em unidade, se alimentavam da palavra pregada, do poder do evangelho, como está em Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ajuntamento. Havia comunhão. As pessoas congregavam. Havia fraternidade, unidade, koinonia, mas não koinonite. A koinonite é a inflamação da comunhão. É a inflamação da koinonia. A koinonite é uma comunhão enferma. Uma comunhão que não mobiliza a igreja. Que não alimenta o vigor missionário da comunidade cristã. A koinonite faz com que gostemos de estar juntos. Gostemos de estar onde estamos. Gostemos de estar com as pessoas com as quais estamos. No entanto, sem nenhum compromisso com a promoção do reino de Deus. Sem nenhum compromisso de levar homens e mulheres a Jesus de Nazaré. O Stott chama essa comunidade, que foi acometida por essa patologia espiritual, a koinonite, de unha encravada, voltada para dentro. Essa comunhão não é aquela sobre a qual Jesus falou, promotora do trabalho missionário, promotora do vigor missional da comunidade cristã. A igreja se reunia. Naquela comunidade havia comunhão, mas a comunhão não paralisava a igreja. Bem ao contrário, a mobilizava. É sobre essa comunhão que nós estamos falando. Uma comunhão alimentadora da missão. Então havia ajuntamento e dispersão. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Atos 8:4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, pregando a palavra de Deus.
Então vejam que esses dois movimentos estavam de fato presentes naquela igreja e de alguma forma caracterizavam aquela comunidade. Ajuntamento e dispersão. As pessoas se reuniam e depois se dispersavam e percorriam as trilhas do mundo anunciando a palavra de Deus. Então a comunidade de Atos era uma igreja que se autocompreendia como uma realidade para. Esse é um ponto importante aqui. Pensem numa igreja reunida, numa igreja buscando a Deus, nos irmãos crescendo em comunhão, nos irmãos saindo pelas trilhas do mundo anunciando o Evangelho, debaixo do poder do Espírito Santo. Pensem numa igreja assim. Então, uma igreja assim é uma comunidade que se autocompreende como uma realidade ou uma existência para. Aquelas pessoas que compunham a igreja dos discípulos pioneiros sabiam que não existiam para si mesmas, porque eram conduzidas por um senso de missão. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa locução, a fim de, caracteriza a igreja. Uma comunidade que sabe que foi levantada por Deus para realizar determinado trabalho. Essa é a igreja bíblica. Uma igreja que se reúne e uma igreja que se dispersa, que sai pelo mundo, evangelizando, proclamando a palavra de Deus. Então, o desafio que esse tema nos traz é o de nos autocompreendermos como cooperadores do Deus das Escrituras, que está trabalhando, atuando, com o objetivo de transformar homens e mulheres, salvar homens e mulheres. É por isso que eu quero terminar essa mensagem com aquela ideia da qual eu gosto muito, que já compartilhei com vocês numa outra ocasião, que é aquela de Deus nos acordando numa segunda-feira e nos dizendo bom dia. Ao que eu e você então responderíamos: bom dia, Senhor. Aqui estamos nós. O Senhor deseja alguma coisa da gente? Aí ouviríamos o seguinte do Senhor: que bom que vocês perguntaram, porque eu vou sair por aí. Eu vou sair por aí para transformar homens e mulheres para a minha glória. Eu vou sair por aí para confortar os abatidos. Eu vou sair por aí para restaurar famílias. Eu vou sair por aí para que filhos que se desviaram voltem para o bom caminho. Eu vou sair por aí para fazer com que o inferno recue. Eu vou sair por aí para promover a emergência de um novo mundo, mais humano, mais esperançoso, mais cheio de minha graça. Eu vou sair por aí para que as pessoas vivam uma vida digna. Eu vou sair por aí para curar homens e mulheres de seus traumas, para libertá-los de suas angústias, de suas amarguras, dessas coisas que fazem com que as pessoas transformem a vida numa mera preparação para a morte. Eu vou sair por aí para que as pessoas vivam. Eu vou sair por aí para que as pessoas tenham ânimo para enfrentar as lutas cotidianas com vigor e desassombro. Eu vou sair por aí para que aquelas pessoas que me servem sejam cheias do Espírito Santo. Eu vou sair por aí para edificar igrejas crentes, que me amem, que busquem a minha presença, que preguem o meu evangelho, que falem acerca da minha graça. Eu vou sair por aí para fortalecer o meu povo. Eu vou sair por aí para semear a paz, o amor, a esperança. Eu vou sair por aí para fazer o bem. Vocês querem vir comigo?
Querem? Somos cooperadores de Deus? Ou meros espectadores daquilo que Deus está fazendo? Temos de olhar isso daqui. Olhe daqui. De um outro lugar. Lance um novo olhar sobre a sua vida. A sua vida não é uma doença. É um dom do alto. Um privilégio. Uma dádiva. A nossa vida cumpre um propósito do alto. De fato, um dia, caso Jesus não volte antes, morreremos. Mas até lá, viveremos. Em nome de Jesus. Olhem daqui. Olhem daqui. Façam a leitura da vida usando categorias teológicas. Creiam que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E que Deus caminha conosco. Vamos reclinar nossa fronte e vamos orar. Senhor Deus, a começar em mim, quebra corações. O Senhor sabe, mais do que nós mesmos sabemos, que os dias são maus. Existem muitos fatores nos dias que correm, que tendem a abater o nosso ânimo, que conspiram contra o nosso entusiasmo, que tendem a roubar o vigor de nossa vida, Senhor. O Senhor sabe quem são aqueles que estão aqui nesta manhã e que estão na prova, enfrentando lutas amargas, severas, cruéis. O Senhor sabe. O Senhor também sabe. Quem são aqueles que já desistiram de lutar? Já entregaram os pontos? Que estão vivendo, mas sem entusiasmo. Que, pelas razões mais diversas, perderam o encanto pela vida. O Senhor sabe. Mas o Senhor também sabe que, embora sejamos, eu e meus irmãos, cheios de fraquezas, que embora lutemos diuturnamente contra as nossas ambivalências, contra a inconsistência do nosso coração, cremos em Ti. Entendemos que o Senhor é a nossa fonte de esperança. E que podemos, ó Pai, nos erguer, contando com o poder que provém do Teu Espírito, para enfrentar vitoriosamente todos esses problemas. Ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça de olharmos as coisas como o Senhor as enxerga. Que o Senhor nos conceda a graça, ó Deus, de sermos regulados pela mente de Cristo, que o Senhor nos conceda a graça de construirmos um novo ponto de vista acerca do mundo em que vivemos, acerca das pessoas com as quais convivemos, acerca de nós mesmos, um ponto de vista que nos faça firmar a nossa vida sobre a esperança cristã. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos clamando nesta manhã pelo derramamento do Teu Espírito. A igreja de Atos não era perfeita, mas aquela comunidade se reunia, aquela comunidade se espalhava. Nós também queremos viver essa experiência de nos reunirmos em comunhão, de crescermos em unidade, e depois de sairmos pelo mundo proclamando o Evangelho, crendo que o Senhor proverá resultados, crendo que homens e mulheres serão transformados pelo poder do Teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós.
E que o Senhor haja. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.